É o ano de 2040, e o mundo está tão avançado que as pessoas trabalham apenas quando querem. Na Escola Nacional de Medicina Avançada, Reito era estudante de medicina junto com sua paixão de infância, Elisa Uaga. Ele revela que tem uma doença grave, e para curá-la, precisará de um sono frio que o congelará por 5 anos. Raido então confessa seus sentimentos por Alissa, e pede que ela o espere. Momentos depois, ele vai para a instalação do Cold Sleep com seus irmãos, Mahiru e Ryu. O médico garante que ele ficará bem e saudável no sono frio, e Raido fica feliz com o médico que escolheu. Alissa chega para se despedir, e Raido lhe dá um colar, dizendo que ela pode devolver quando ele acordar. Em seguida, ele entra no tanque e seus irmãos se despedem emocionados. Enquanto o tanque enche devagar, Raido tenta entender que quando acordar, anos terão passado e teme ficar para trás. Pouco antes de apagar, Alissa promete esperar por ele, e ele toca o vidro antes de adormecer. Quando desperta, vê uma versão genérica de Alissa chamada Miratsu, junto com enfermeiras que parecem interessadas nele. Suyu diz que é 2045. Após exame, a enfermeira revela que ele está curado. Tsuyu pede a Raido para ir com ela, e explica o que aconteceu enquanto estava inconsciente. No caminho, Su informa a Reito que é sua assistente dedicada, cuidando de suas necessidades e contato externo. Grado fica confuso, até que Suyu explica a tragédia de 4 anos atrás. Enquanto ele dormia, surgiu um novo vírus chamado MK, o vírus assassino de homens, que se espalhou mais rápido que a Covid. Os infectados morriam 3 dias após a infecção. O mundo começou a colapsar com a população reduzida à metade. Eu sou inevitável. Muitas tecnologias, como a produção de alimentos, foram perdidas por serem difíceis de manter. Incrédulo, Reito sai do carro, e logo é cercado por mulheres que não acreditam ver um homem. Sui o alcança, e tenta explicar novamente. 99,9% dos homens foram exterminados, e apenas alguns estão em sono frio. Ela revela que ele é o número 2 dos 5 homens restantes no mundo. De repente, uma mulher se joga sobre ele gritando. Meu Deus, é um homem. Um guarda cuida dela, e a realidade se instala. Suyu diz que todas as mulheres insatisfeitas ao redor aceitariam acasalar se ele quisesse, e pede que ele o faça pela humanidade. Mais tarde, Reito descobre, por uma transmissão antiga, que o mundo é governado pela União Internacional de Mulheres, a UW. Tsuyu diz que os imunes ao vírus MK precisam ter muitos filhos, ou a humanidade pode se extinguir. Ainda em choque, ele pergunta se os meios artificiais de concepção poderiam funcionar. No entanto, Suyu revela que eles já conduziram todas as formas possíveis de tentativa. Por alguma razão desconhecida, apenas a maneira natural de criar uma nova vida realmente funciona. Incapaz de processar o que está acontecendo, ele se sente grato por se reunir com a irmã e vê o irmão, que está passando por um sono frio assim como ele. Ele também descobre que Alissa está desaparecida há bastante tempo. Incomodada com as revelações, Tuyu tenta criar uma trama com ele, mas Raido recusa, pois não para de simular a Alissa. Vendo Suyu falhar, Noneko pergunta se quer o lugar de Number One, mas Suyu diz que ele cheira a convenção do RuneScape, então nunca faria isso. No dia seguinte, Raido recebe mais ofertas de tramas, mas, como um simpático juramentado, continua recusando todas. Suyu tenta parar de forçar Raido a fazer as coisas, mas faz com que ele entenda que tem uma responsabilidade importante a cumprir no mundo. Ela então mostra a ele todas as mulheres certificadas que pode enviar para o quarto dele. No entanto, depois de perceber a seriedade da situação, Raido pede a ela que lhe dê apenas 1 mês para encontrar alguém especial, sua paixão de infância, por quem ele está encantado desde que se lembra. Mesmo que ele tenha recebido 1 mês para encontrar Alissa, Su continuará enviando garotas para o quarto dele todas as noites. Se ele está certo de que se guarda para Alissa, seus avanços falharão. Enquanto isso, número 1, Ino, está se divertindo muito. Logo, Noneko chega para ele trabalhar, e para sua surpresa, ele pode escolher a atriz que admirava na TV. Dito isso, Ino não perdeu tempo e começou a salvar a humanidade. Em outro lugar, Raido, Mahiru e Suyu curtem sua refeição. Quando Reito pergunta por que ela está comendo tanto, Suyu responde que é porque ele a deixou faminta na noite anterior. Ela também avisa que mais pessoas se juntarão a eles para garantir seu bem-estar. Logo depois, Ino encontra Raido pela primeira vez e diz a ele para aproveitar ao máximo essa nova vida, pensando que ele deve ser tolo por não aproveitar essa oportunidade milagrosa com a qual foram abençoados. Quando Raido toma banho para relaxar, a garota enviada por Siu chega e se aproxima. Ela se esforça ao máximo para cansá-lo e quase consegue. Mas, como cavaleiro branco teimoso,
Raido não pôde aceitar, pensando em Alyssa. Ao acordar, Raido vê Akane desmaiada no sofá e percebe uma pequena mulher de cabelos verdes escondida sob o cobertor. Ela se apresenta como Sui, e logo depois, Raido e seus assistentes continuam com o programa de hoje, até que um urso pardo invade. Sui salvou o dia, possuída por Ronda Rousey, e derrotou o urso com um chute. Depois, Sui leva Raido ao laboratório de Alyssa, onde ele descobre que ela pesquisava uma cura para o vírus MK. Raido lembrou-se da infância com Alyssa, quando ela prometeu ser uma grande médica para curar o vírus MK. Suyu decidiu ajudar Raido a achar uma cura para a doença do cão. Então, Raido decidiu buscar a cura para o vírus MK. Logo, uma transmissão mundial ao vivo foi feita para Raido declarar sua missão de encontrar a cura e oferecer palavras de incentivo. Em outro lugar, uma Alyssa disfarçada assiste à transmissão. Mahiru diz ao irmão que foi imprudente fazer a transmissão ao vivo, pois atrair a atenção mundial é perigoso. Pouco tempo depois, Elisa revela, com base em suas descobertas, que o vírus MK não era natural, mas sim criado pelo homem. Mais tarde, Raido se encontra com Suyu, que está saboreando sua torta, e em seguida, ele pede desculpas a ela por estar presa a um perdedor macho beta como ele. Nesse momento, Suyu percebe como Raido possui um coração bondoso, mesmo que ele não seja razoável com sua semente. Enquanto isso, os chefes das instalações começam a discutir coisas obscuras sobre o número 2. No final das contas, eles não gostaram de seu discurso de declaração sobre a descoberta de uma cura. Por outro lado, elogiaram o fato de Number One estar fazendo um ótimo trabalho ao desenvolver muitas tramas. Mas, devido ao acúmulo de frustração com o número 2 e sua atendente, eles concordam em despertar o número 3 para compensar o número 2 e sua atendente. Eles concordam em despertar o número 3 para compensar as deficiências do número 2. Um dos líderes diz a uma jovem chamada Karen para se preparar porque sua missão está prestes a começar, pois o número 3 será despertado em breve. Ao ouvir isso, Karen diz com entusiasmo que a vida do garoto mais sortudo da Terra está para começar. Em 2040, o número 3 era um típico colegial Zé Ninguém, trabalhando como modificador de discórdia de graça. Como em filmes da Netflix, alunos nerds como Shota sofrem bullying. As meninas o evitavam, e ele era humilhado quase diariamente. Infelizmente, ninguém o ajudava contra os valentões. Embora seja um mod Discord suado, Shota é ótimo no piano, e por isso seu professor de música tem uma queda por ele. No hospital, foi diagnosticado fatalmente com a mesma doença de Raido e Ino. Assim, ele passou por um sono frio e se tornou o número 3. Quando foi à escola pela última vez, nenhum colega se importou com sua doença ameaçadora. Após a escola, um valentão saiu do mato com uma garota e o derrubou. Ele disse: "Ouvi que você vai para o hospital. Desculpe, você morrerá virgem." Eles até cuspiram nele, o que o enfureceu por não poder reagir. Em casa, ele se encolheu na cama desejando um mundo melhor. Para piorar, quando chegou a hora do sono frio, ninguém da família veio se despedir. Pouco antes de desmaiar, ele diz: "Espero que o mundo seja mais gentil quando eu acordar." No presente, Shota acorda e Karen o recebe calorosamente, apresentando-se e assustando-o. Karen informa que seu pai está seguro, mas dormindo profundamente. Quando Shota pergunta sobre sua mãe e irmã no Zewa, Karen diz que suas informações se limitam ao Japão. Ao contrário de Reito, Shota está mais tranquilo após descobrir o que ocorreu enquanto estava fora, talvez por sempre ter sido vítima. Karen o apresenta à turma, e ao se sentar, ele reflete sobre o desaparecimento quase total dos homens. Logo perceberá que isso é o melhor para um beta indefeso como ele. 1. Após a aula matinal, ele encontra seu professor de música, que fica muito feliz em vê-lo. Ela rapidamente pergunta se ele está livre hoje à noite. Durante a aula de educação física, Karen fala a Shota sobre as melhores opções. Haradi Shanka, tonificada e pequena, Natsu-chan, de família rica e coração enorme, e Akira, jogadora de vôlei com suas próprias bolas de vôlei. O que significa isso? À noite, Shota foi à sala do professor de música e, ao entrar, viu a Sra. Yuzuki, que estava de pijama. Logo, ela planeja algo com Shota que ele não resiste. Na manhã seguinte, Natsu-chan se aproxima de Shota, perguntando sobre sua música favorita. Shota está gostando do charme de Natsu-chan quando Shunka entra na conversa, irritando seu colega. Vendo seu espaço tomado, Natsu-chan belisca Shota e sai. Mais tarde, Shota visita o time de vôlei e vê uma mulher pequena chamada Chifuyu. Ao vê-los jogar, Akira acerta a bola com tanta força que atinge o rosto de Chifuyu. Infelizmente, o impacto foi tão forte que o Baal-kun voou até o Isekai Shota, mas falhou.
Após ver o que fez, Akira se desculpa muito com Shota. Ele vai ao escritório da enfermeira como o covarde que é, e depois tem sua testa inchada beijada por Yuzuki, que diz que seu beijo cura. Quando ela pergunta a Shota se o desenvolvimento do personagem o incomoda, ele responde a Yuzuki que é um homem de cultura, e está feliz por desenvolver o enredo com ela. Yuzuki fica tão contente que começa outra trama. Enquanto isso, um líder pergunta a Karen sobre o progresso de Shota, e ela responde que ele está indo bem. Numa bela manhã, Shota acorda no quarto de Yuzuki, ela faz o café da manhã para ele, e o ratinho observa. Ele não acredita como a vida mudou. Antes, era um mod de discórdia repulsivo. Agora, pensa ser o único homem no mundo. Durante o dia, Karen leva Shota à piscina da escola. Karen diz que, após acordar de um sono frio, ele precisa se exercitar. A turma faz o aquecimento e ele troca olhares com Shunka. Depois de nadar, ele conversa com Shifuyu, que age todo poderoso, como sempre. Akira chega para se desculpar pelo ocorrido, mas Shifuyu a envergonha diante de Shota. De repente, a velocidade de Natsu-chan na natação é anunciada, impressionando Shota e deixando Akira com ciúmes. À noite, Yuzuki avisa Shota que tem trabalho, então não podem continuar a série de 2 semanas de enredos. De repente, Shota ouve uma batida na porta e se surpreende ao ver Natsu-chan. Karen diz que ele dividirá o quarto com ela por 1 semana e que depois ela será outra pessoa. Na manhã seguinte, Natsu-chan começa a avançar, esquecendo como usar sua armadura de enredo. Mais tarde no refeitório, Natsu-chan não falou com Shota, o que o incomodou muito. Em vez disso, Shunka aproveitou para agir. Na noite seguinte, o professor de música de Shota não pôde ir de novo, então ele fica com Natsu-chan mais uma noite. Logo, os dois dividem a cama, e Natsu conta como seu futuro marido e pai morreu pelo vírus MK. Mesmo assim, ao ver Shota, ela soube que o amava. Após ouvir isso, Shota não resiste à sua bondade e cria um plano com ela. No dia seguinte, Reito aparece no noticiário sobre sua missão, e mulheres de todas as idades o admiram. Fãs até o aguardam fora das instalações. Sue oferece mais opções a Reito, mas ele recusa e pergunta por sua irmã. Sue revela que ela está na área de refugiados. Em outro lugar, Shota acorda com Natsu-chan, e eles bebem água como pessoas normais. Enquanto isso, Ino se encontra com Reito para contar que será pai. Raido diz que não se vê como pai, mas Ino o incentiva a parar de ser bobo e fazer isso, se não por ele, pela humanidade. Shota pede desculpas ao professor pelo ocorrido com ele e Natsu-chan. Mas a professora diz que está tudo bem, pois sabe que não há machos suficientes para todos. Após a escola, Shota confronta Karen sobre a verdade relacionada ao vírus MK e seu envolvimento naquela escola. Ele descobre que é inteligente o bastante para perceber que tudo o que acontece na escola é apenas uma encenação. Eles reuniram de propósito garotas que acreditavam que ele gostaria, para dar continuidade à humanidade, algo que Karen confirma para ele. Com a realidade da escola sendo revelada, todos os seus colegas de classe começam a remover a armadura da trama bem diante dele. Enquanto isso, os líderes da instalação estão satisfeitos com o progresso do número 3, mas ainda frustrados com o número 2 por não cumprir seu papel. Nos dias de pesquisa de Raido na instalação, ele conhece Maria, uma pesquisadora peculiar, e Katagiri, uma atendente rígida. Logo depois, Suyu liga para Raido, pois os líderes têm um anúncio. Suyu será substituída por Maria e Katagiri. Katagiri diz a Raido que ele é culpado por Suyu ter que partir. Explica que por ele não desenvolver uma trama, Suyu falhou na missão. Ela até revelou que, embora ele possa buscar cura para o vírus MK, terá sua liberdade restringida se não cumprir outras responsabilidades. Logo depois, Katagiri se aproxima de Suyu e insulta Raido na frente dela. Suyu diz a ela que está enganada sobre ele, pois é um homem digno e respeita muito as mulheres. Suyu então deixa Katagiri, deixando-a irritada. Depois, Raido e seus assistentes viajam de trem para Kaimon. Durante a viagem, Maria derrama suco nas roupas, vai ao banheiro, e Raido espera fora, onde discutem o vírus. Maria revela que Kamen City foi onde surgiu a primeira vítima do vírus MKM. Ao chegarem ao destino, os assistentes de Raido ficam muito satisfeitos com o local onde estão hospedados. Contudo, Katagiri e Maria começam a se irritar um com o outro. Enquanto Raido aproveita seu momento de paz e relaxamento na fonte termal, seus assistentes decidem perturbá-lo, tornando o ambiente ainda mais quente. No dia seguinte, todos se dirigem ao hospital para visitar Taniguchi, que continua sendo uma avó rabugenta como sempre. Ela evita falar do marido, especialmente após os médicos tratarem seu corpo como um rato de laboratório. Quando Raido pergunta como ela pode cooperar, a senhora sugere um plano.
mas logo retira suas palavras. Não, não, não. Espere. Maria explica a Raido que seu marido foi a primeira vítima do vírus MK. Na mesma noite, Taniguchi secretamente contata Alissa, dizendo que Raido estava presente. Ela pergunta por que não se encontrar com ele, mas não vemos a resposta. No dia seguinte, a senhora mal-humorada percebe que Raido é especial por ser fiel a Alissa, mesmo com infinitas opções. Ela o aconselha a parar de buscar curas e ter filhos, mas Raido fala sobre seu amor perdido, Elisa, que ela já conhece. Quando a noite chega, Sui deixa Raido tomar um banho tranquilo. Infelizmente, algumas garotas aparecem, fazendo Raido se esconder na sauna, onde conhece Chloe, uma estrangeira de grande coração que testa as tentações de Raido. Pouco depois, Chloe desmaia, mas é tudo um show para testar Raido novamente. Seus assistentes entendem errado e pensam que ele agiu por conta própria sem avisá-los. No dia seguinte, Taniguchi pede a Raido que compre seu pão favorito. Depois, ela pede um tempo com Suyu e pergunta sobre Raido. Após ganhar a confiança da senhora rabugenta, decide dar a Raido as informações desejadas. À noite, Taniguchi conversa com Alissa e diz para encontrar Raido antes que seja tarde. Ela quer ficar com Raido, mas está determinada a achar uma cura. Explica que, mesmo que Raido ame outra pessoa, ela ainda o amará da mesma forma. Pouco tempo depois, uma pessoa desconhecida acaba envenenando Taniguchi, o que faz com que ela entre em coma. Raido e seus assistentes ficam extremamente chocados e profundamente arrasados ao ouvir essa notícia. No entanto, Taniguchi deixou algo importante para trás e queria que Raido ficasse com aquilo caso algo lhe acontecesse. Sem perder tempo, Raido e seus assistentes decidem ir ao hospital para onde o marido de Taniguchi foi levado após ser infectado, o local onde o vírus oficialmente começou. Raido, junto com Sui e Maria, explorou o hospital assustador. Enquanto conversavam seriamente, Sui os interrompeu com um grito. Enquanto isso, Ino continua criando tramas com várias mulheres. Em outro lugar, Kai Katagiri é confrontado por Akane, que suspeita que ele envenenou Taniguchi. No trem de volta, Raido e seus assistentes passam pela escola da irmã de Maria. Enquanto isso, Ino sai para dar uma volta, pois quer conquistar uma garota do abrigo dos refugiados, e Mahiru é quem chama sua atenção. A irmã de Raido, Ino, diz a Noneko que deseja desenvolver algumas tramas com ela. Na sala de descanso da estação de trem, Raido encontra um documento escondido na foto de Taniguchi, que contém informações sobre como criar o vírus MK. Ele se lembra de Elisa dizendo que o vírus foi provavelmente criado pelo homem, e agora, com essa informação, pode entender o vírus e criar uma cura. Com todos os fatos reunidos, Raido acha difícil saber em quem confiar entre seus assistentes. Mais tarde, Maria conta a Raido que o governo deu um orçamento pequeno para pesquisar o vírus MK, pois querem que ela foque na produção de alimentos. A conversa é interrompida quando Katagiri e Noneko chegam para informar que Ino quer Mahiru como companheira. Mahiru se recusa, então pedem que Raido fale com Ino pessoalmente. Ino se recusa a desistir e pede a Raido que pelo menos marque um encontro, ao que ele concorda com relutância. Logo, os líderes discutem as brigas na área de refugiados, e Katagiri sugere usar o número 2 para ajuda. Pouco depois, Akane e Maria falam com Raido no chuveiro. Eles dizem que é a única forma de evitar suspeitas ao discutir o vírus MK. Akane sabe que ele tem dados confidenciais sobre o vírus, e alerta Raido sobre o perigo de sua investigação. Katagiri aparece de repente, e todos fingem estar apenas desenvolvendo enredos. Katagiri se aproxima de Suhu para confessar seu amor. Mas Suhu diz que não quer uma namorada que a faça ir embora. No dia seguinte, Akane cria uma base escondida na área de refugiados, onde Raido distribui as rações de comida. Quando um assassino está prestes a atacar Raido, a irmã de Katagiri chega para impedi-lo. No dia seguinte, Ino está em um encontro com Mahiru e Raido nas instalações. Apesar dos esforços de Ino para animá-la, Mahiru não demonstra interesse. Na área de refugiados, Raido e Maria continuam estudando o vírus MK. Quando Akane chega usando uma máscara de zumbi para assustar Sui, Maria descobre informações comprometedoras sobre seus colegas e outros profissionais com habilidades relevantes para encontrar uma cura. Acontece que todos sumiram no mesmo hospital abandonado da primeira vítima infectada. No dormitório, Natsu-chan quer aproveitar seu último dia com Shota, mas ele não está disposto. Quando Shota pensou em fugir, Karen o confrontou. No dia seguinte, as meninas do ensino médio fazem um sorteio para decidir quem desenvolveria um plano com Shota. Erika, a garota que ganhou o sorteio, está feliz. Mas sua presença lembrou Shota dos valentões de 5 anos atrás, então ele se escondeu dela. Shunka o segue, e conversam sobre como sofriam bullying antes, desenvolvendo uma conexão.
Shota rejeita Erika, que está com ciúmes, e escolhe Shunka, deixando-as discutindo no quarto dele. Quando Shota sente falta do professor de música, encontra Akira, que o consola. No dia seguinte, Shota vê Akira no ginásio, e ela o convida para a sala de estoque. Lá, ela começa a trabalhar no caráter de Shota. Mal sabiam que Natsu-chan estava do lado de fora. No dia seguinte, Karen quer que ele beije Erika, mas ele cai de joelhos, machucando a mão. Ele foi à clínica para exame, e após a enfermeira terminar, 3 colegas chegaram para animá-lo. Karen conhece Hashino, um aluno transferido, e comenta como Shota está lidando bem. Depois, Shota tem um momento com Shifuyu, que confessa interesse, mas ele a recusa. Logo, Karen diz a Shota que seu professor saiu da cidade, deixando-o chateado, pois não teve aula, para se despedir. Na manhã seguinte, Karen o incentiva a criar mais tramas, fazendo Shota mostrar sua verdadeira personalidade discordante. No dia seguinte, Karen apresenta Hoshino como nova colega de classe, chocando Shota. Hoshino era ex-colega de Shota e ignorava o bullying que ele sofria. É compreensível que Shota guarde rancor dela. Então, quando Hoshino pede ajuda, ele percebe que pode. O líder não faz nada, apenas brinca com ela. Nem mesmo os colegas de classe tratam Hoshino bem, recusando-se a reconhecê-la como colega por causa de sua idade, o que a deixa muito chateada. Enquanto isso, Karen permite que Hoshino participe de suas aulas, o que é questionado por Shota. Mas Karen explica que Hoshino está fazendo isso apenas porque deseja fazer parte da UW. Shota percebe o desespero dela, e então, ele concorda. No dia seguinte, Shota envergonha Hoshino na frente de todos os colegas de classe por como ela o tratou 5 anos atrás. Em outro lugar, Reita quer voltar ao hospital para resolver o problema. Enquanto isso, Karen pergunta sobre o número 2, e o líder diz que ele ainda se recusa a cumprir seu dever. Eles discutem se sabem algo que eles não sabem. Karen pergunta ao líder se ainda estão seguros. Nos dias e noites seguintes, Shota aproveita a vida escolar, deixando Karen feliz. Por outro lado, Raido e seus assistentes voltam ao hospital. Na manhã seguinte, novos estrangeiros chegam ao Japão, e Chloe parece ser a espiã líder. Sua chegada alerta os líderes por falta de informações, e os inimigos ameaçam seus planos. No dia seguinte, Shota se aproxima da única garota da classe com quem ainda não planejou nada. Ele a convida para ir ao seu quarto, mas ela recusa, dizendo que está presa em um sinal vermelho. Você não acha isso estranho? Você não acha isso suspeito, e Karen se afasta dela. Quando Night chega, um dos líderes pergunta a Karen se tudo está bem do lado dela, e ela confirma. Depois, a colega de Shota que o rejeitou é chamada por Alissa. Ela pergunta à garota se Shota aceitou a rejeição, e ela responde que sim. Na noite seguinte, Raido e seus assistentes exploram o hospital abandonado. Akane pergunta a Raido sobre Sui, fazendo-a corar. Akane assusta Sui com fantasmas e acidentalmente quebra uma parede. Eles seguem em frente, e Raido percebe que a abertura é grande para passar uma pessoa. Enquanto isso, Sui observa da janela, parecendo muito triste por um motivo desconhecido. Logo depois, a equipe estrangeira liderada por Chloe chega e os líderes o saúdam. Enquanto isso, Maria e Raido entram na ventilação e avançam, quando de repente, avistam uma líder da UW com seu grupo abaixo, mas o peso deles era demais para a ventilação, que cedeu. Ao vê-los, uma líder se enfurece e ordena que sejam alvejados, mas, para surpresa deles, ela não se referia a eles. Quando vemos alguns inimigos caírem no chão atrás deles, Chloe aparece e se apresenta como a responsável pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz da sede mundial da UW. Chloe recebe informações sobre bombas que estão sendo colocadas na área, e por isso, eles evacuam imediatamente as instalações. Logo após terem conseguido escapar da área, as bombas começam a explodir uma após a outra. Na manhã seguinte, observamos Shota jogando alguns jogos de fantasia do mod do Discord, com seus colegas de classe. Quando Night chega, Karen enfrenta a furiosa Hoshino ao ouvirem uma explosão. Enquanto isso, Chloe interroga Raido como se fosse o único homem vivo e tira conclusões sobre a instalação. Os líderes revelam suas verdadeiras intenções e descobrem um traidor, prendendo alguém pela fabricação do vírus MK. Com as informações de Chloe, várias suspeitas começaram a surgir. Ela até informa Raido sobre Alissa, que está em um grupo contra o governo tirânico da UW. Raido começa a se perguntar o que realmente aconteceu com Alissa. Em outro lugar, Shota volta ao quarto quando uma bomba explode. Shota desperta de um sonho com sua professora de música Yuzuki, e como esperado, Karen está lá para se desculpar pelo ocorrido. Ela explica que a explosão foi causada por um grupo terrorista contra a UW, quando de repente a porta se abre.
Isso se deve ao fato de que o harém de Shota estava muito preocupado com ele. Mais tarde, naquela mesma noite, Karen revela a ele que existe um espião na escola. Ela ainda informa que ele não é o único sobrevivente do sexo masculino, já que existem mais 4 sobreviventes como ele, o que aumenta sua ansiedade devido ao bullying que sofreu dos outros rapazes. Karen então menciona que pretende levá-lo para Tóquio com ela, para que ele possa se estabelecer na sede da UW. Quando Shota pergunta a Karen sobre qual é sua verdadeira intenção, ela revela que deseja ser a pessoa mais poderosa do mundo, o que inspira Shota a sentir o mesmo. O cúmplice de Alyssa a informa que a segurança se tornou mais rígida e que ela deve sair de Cayman City o quanto antes. Enquanto isso, Alyssa e o restante do seu grupo despertam o número 4 momentos depois, e nesse instante, um dos líderes ordena que todos os números sejam reunidos na sede principal. Chloe diz a Hado e seus assistentes que o grupo de Alyssa pegou o número 4. Katagiri e Chloe discutiram intensamente sobre tirania. Mas o argumento de Chloe foi mais convincente, fazendo Katagiri perceber seu erro. Quando Hado pergunta sobre Alyssa, Chloe mostra uma foto dela, onde parece ser uma líder. Além disso, há um traidor no grupo de Alyssa. Após processar, Hado pergunta a Chloe sobre o plano. Chloe diz que precisam lidar com o número 1 pelas suas inclinações, mas Hado explica que, apesar das falhas de Ino, ele é um cara legal. Chloe diz que não se preocupe, ele estará seguro. Em seguida, Chloe fala com o líder desconhecido para confirmar que tem todos os números, menos o 4. Chloe confirma que os planos para os números 1 e 2 foram interrompidos, e sabem onde está o número 3. O número 5 ainda está em sono frio, escondido em uma instalação local. O líder desconhecido lembra Chloe de ter cuidado com os números. Chloe começa a agir de forma suspeita, parecendo planejar algo por conta própria. Enquanto isso, Haido ainda se pergunta por que Alyssa se tornou uma das vilãs. De repente, Akane aparece querendo falar com ele a sós, então eles vão ao banheiro para conversar. Enquanto isso, Chloe inicia seus planos com o Number 1, afastando todas as garotas que poderiam se relacionar com ele. Nesse meio tempo, Akane diz a Reito que, apesar de não gostar da mãe, ela é honesta e trabalhadora, então tem certeza de que ela não criou o vírus MK. Momentos depois, o grupo de Alyssa invadiu o sistema de transmissão. Alyssa então revela todas as mentiras por trás da UW, enquanto mostra o número 4 para todos os espectadores do mundo. Um homem chamado Zen. Alyssa revela ainda que a verdadeira intenção da UW é erradicar todos os homens para criar uma nova era de um mundo só de mulheres. Haido imediatamente confronta Chloe sobre essa informação, mas ela consegue se esquivar das perguntas. Logo após, Chloe é contatada pelos líderes desconhecidos, que a lembram mais uma vez de ter cuidado ao lidar com Haido. Após receber informações de sua mãe, Akane sugere sair do Japão e lembra Haido para não confiar em Chloe. Ao voltar ao quarto de Haido, encontram uma versão adulta de Shota com sua assistente Karen. Shota foi colocado em uma máquina de envelhecimento para ajustar sua idade real e mudou radicalmente. Shota e Karen se juntam a Haido para discutir o recente ataque terrorista. Depois, Karen reúne Maria com sua irmã Shifuyu. Logo, Karen e Shota falam sobre Haido e Ino. E Karen diz que Haido era estudante de medicina, explicando sua inteligência. Enquanto isso, Haido chama Suyu para falar em particular, então vão ao banheiro. Com tantas coisas estranhas, Haido a convence a fugir com ele para descobrir a verdade. Quando Suyu pergunta se ele acha que ela não contaria seus planos para a UW, Haido afirma que confia nela sem dúvida. Mas Suyu diz a Haido que não pode ir e cai de joelhos, chorando, revelando que foi preparada desde jovem só para ele. Naquele momento, a resistência de Haido chegou ao limite, e ele estava pronto para planejar com Suo. Porém, Pope chega e impede o plano, e Haido e Suo são presos. Ela conta a Haido que ele será enviado à América para protegê-lo, quando os assistentes de Haido aparecem para salvá-lo. Logo, a sede é alertada sobre os acontecimentos, mas Karen tem um plano ao negociar com Chloe, e é bem-sucedida. Em outro lugar, Haido se reencontra com sua irmã Mahiru, e eles estão muito felizes. Katagiri informa sobre o plano de fuga e leva todos ao navio para escapar. Ele promete a Haido que protegerá seu irmão enquanto ele estiver fora. Antes de partir, Haido agradece a Suyu, abraça-a, pede que se cuide, e promete voltar para buscá-la. Logo após, Akane apresenta o cúmplice de Alyssa a Haido, revelando que em breve se encontrarão com Alyssa em Taiwan. Haido cogita que a Suyu talvez não consiga trair a UW. Mahiru então entrega a Haido um tablet que Ino usa para contatá-lo. Quando Noneko pergunta se Ino quer sair com Haido, ele diz que não pode abandonar seus filhos, sendo o pai incrível que é. Logo após, vemos Shota interessado em uma garota chamada Reina. Chloe, por outro lado,
prende Katagiri com Sui por trair a UW. Em seguida, vemos Karen oferecendo mais opções a Shota, incluindo Reina. Em outro local, Raido finalmente chega a Taiwan e, ao anoitecer, se reencontra com Alissa, o amor de sua vida, e juntos prometem salvar o mundo. Assim, o anime termina. Não esqueça de curtir e se inscrever se gostou. E ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Até a próxima, cuide-se.